Entrou no ar hoje mais cedo, aqui no início do programa, para dar a manchete dessa informação, dessa notícia. O apartamento pegou fogo, foi no condomínio, lá no bairro Esplanada, aqui em João Pessoa. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a Anne Gomes é esperta e está trazendo as informações ao vivo aqui no Povo na TV. Ela vai trazer para a gente a informação. Então diz aí, Anne Gomes, por favor, conta pra gente. Esse incêndio aconteceu durante a noite de ontem, causou pânico e apreensão aos moradores desse residencial aqui no bairro do Esplanada. Nós conseguimos acesso à parte interior aqui do residencial e estamos bem em frente onde aconteceu esse incêndio. No último andar do residencial, em um dos blocos aqui, você vê que especificamente no quarto onde começou o fogo, a janela está até quebrada, danificada, porque as chamas, de acordo com a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros, danificaram praticamente todo o quarto, a cama junto com o colchão, um móvel que ficava ao lado, uma espécie de uma sapateira, tudo foi consumido pelo fogo e numa ação muito rápida do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e conseguiu controlar essas chamas para evitar que o fogo se espalhasse pelo apartamento e também, pelo próprio andar do edifício. O quarto foi aquele, mas você vê que na lateral, onde provavelmente parece ser aí o restante do imóvel, as janelas também estão abertas, com muita fuligem. A informação é de que algumas pessoas até chegaram a inalar bastante fumaça, precisaram de um suporte médico, mas graças a Deus sem nenhuma gravidade e também, ao longo de toda a extensão do incêndio, nenhuma outra vítima chegou a ficar ferida. Tem uma informação que é importante de destacar, é que esse caso tomou uma proporção muito grande nas redes sociais por conta da extensão do residencial. É um residencial bem grande que fica aqui no bairro do Esplanada, com muitos e muitos apartamentos. Então, os vizinhos, ao presenciar aí a movimentação do Corpo de Bombeiros, o próprio relato de quem mora aqui nesse bloco, de que estaria acontecendo um incêndio. Então, houve já uma divulgação desse fato nas redes sociais, causou-se aí uma certa comoção. Há também um relato divulgado nas redes sociais de que o foco, o ponto principal do início desse incêndio teria sido um carregador de celular, mas essa não foi uma informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente até já traz aí esse novo fato para atualizar o caso. A equipe que fez o atendimento a essa ocorrência não conseguiu identificar aí o ponto de início desse incêndio. A moradora já fez a solicitação e vai acontecer agora um processo de investigação do Corpo de Bombeiros num laudo que deve ser emitido para identificar, então, as causas do início dessa situação envolvendo esse apartamento nesse conjunto residencial aqui no bairro do Esplanada. Mas, a situação foi controlada ainda durante a noite de ontem e hoje ficou somente aí essa situação. Os resquícios, o ponto, o quarto onde aconteceu aí o início e o foco principal desse incêndio, a extensão do imóvel como um todo, apresentando aqui de fora a gente vê as partes danificadas por conta do fogo, mas uma situação aí, graças a Deus, controlada pelo Corpo de Bombeiros. A gente segue acompanhando, Flávio Machado, para que o Corpo de Bombeiros possa, de fato, constatar o que causou esse incêndio e, claro, se for necessário, aí trazer a informação para que a gente possa comunicar esse serviço e evitar que novas situações semelhantes possam acontecer em vários outros espaços aqui da cidade. A gente segue acompanhando e eu volto contigo. Obrigado, Anne Gomes. A Anne trazendo a informação pra gente, de acordo com as primeiras informações, logo cedo, muita gente comentando de que seria um celular que estava sendo carregado em cima da cama. A gente não tem a confirmação dessa informação. Mas é muito importante deixar claro que alguns equipamentos que a gente deixa ali carregando dentro de casa, é importante. Bom, se você tem a ideia de sair e deixar, por exemplo, um celular carregando alguma coisa, é importante que sejam aparelhos ligados a carregadores originais, viu, gente? É importante
importante isso. Tem a certificação do Inmetro, alguma coisa que possa trazer segurança. Nem isso traz segurança total a alguns equipamentos. Todas as vezes, quer dizer, a maioria das vezes, quando a gente fala de incêndios em residências, muitas vezes é por causa de ar-condicionado, a ligação não é bem feita, a gente tem muito mais casos ligados a isso. E a população tem que ficar atenta, sabe por quê? Tem que ficar atenta mesmo para evitar esse tipo de situação, porque esses incêndios são muito sérios. A gente já contou algumas histórias aqui de idosos que acabaram perdendo a vida, uma série de coisas que acontecem. Ao vivo, nosso querido repórter Michel Andrade está ao vivo agora no Corpo de Bombeiros e vai trazer algumas dicas para a gente evitar esse tipo de incêndio, esse tipo de susto dentro de casa, não é isso, Michel? Olá, Flávio. Mais uma vez, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, aqui em Marés, fazendo apenas um adendo aí dentro da informação do que a Anne já trouxe. O Corpo de Bombeiros precisa ser solicitado, né? A dona do prédio precisa solicitar uma perícia para aí sim sair um laudo técnico dizendo qual foi a causa do incêndio que aconteceu lá em um dos apartamentos, em um condomínio que fica no bairro Esplanada. Mas a gente está aqui para falar um pouco sobre as prevenções, o que é que pode ser feito para evitar esses incêndios. Estou aqui com a Tenente Rayana, que está aqui ao meu lado. Tenente, muito obrigado por estar aqui conosco e falar com a nossa equipe sobre essa situação que é complicada e acontece bastante, né? O que é que a gente pode tomar de cuidados para evitar tipo de incêndio como esse? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E, de fato, a prevenção começa com os próprios moradores. Ter atenção ao uso dos equipamentos, ao uso de vela, por exemplo, ter atenção redobrada com relação a isso. Evitar aqueles usos do famoso T, como a gente chama os benjamins. Coloca um ferro de passar, coloca um carregador, coloca outra coisa e aí gera uma sobrecarga nessa tomada, nessa rede elétrica, pode ocasionar um curto-circuito e aí começar um incêndio. Fazer essas observações, assim como até para evitar choque elétrico, coloca aquela protetor de tomada para as crianças não mexerem lá, assim como nos benjamins também. Ter atenção com relação a isso, evitar, fiscalizar como é que está a integridade daquele equipamento, se o fio do liquidificador está todo certinho, se o fio do ferro de passar também está íntegro, do carregador também. Dar preferência a adquirir materiais que tenham a certificação por parte do Inmetro para assegurar a nossa integridade física também, né? Por que não? E também evitar o uso de, por exemplo, carregador, ferro de passar junto a um sofá, junto à cama. O pessoal tem costume de fazer esse tipo de uso. Como a gente já menciona para a população, é um dos locais que pega fogo, né, popularmente falando, mais rapidamente é o quarto e a sala, porque temos a espuma do colchão, que também tem no sofá, cortina, móveis, então tudo isso daí faz a propagação ser mais rápida. Além disso, vou pegar o gancho também para o Natal. A gente vai estar montando a nossa árvore de Natal, colocando pisca-pisca, ter atenção também ao uso desses itens na nossa árvore de Natal, ver se está tudo ok. Eu prezo pela prevenção. Durante a noite prefiro desligar, prefiro dormir com a consciência tranquila, como a gente sempre fala. E também com relação às velas, como eu havia mencionado anteriormente, se vai dormir, apaga a vela ou então coloca sempre num recipiente que, se ela tombar, não corre o risco de pegar fogo, né? Em outros itens, a exemplo de um sofá, a exemplo de uma mesa de madeira, uma escrivaninha, papéis por perto, afasta tudo isso, coloca a velinha num recipiente quando estiver acordada e quando for dormir, apaga. Agora, uma informação importante que eu vou até aproveitar, a Rayana que está aqui ao meu lado, a Tenente, em caso que se depare com um incêndio, quem está em casa nesse momento está assistindo diz: Michel, e se acontecer um incêndio no meu condomínio, o que é que eu preciso fazer imediatamente? Bem observado, Michel. Mais uma vez, a prevenção, a segurança parte dos próprios moradores. A gente também pode atuar como fiscalizadores. Os extintores, eles já são destinados a um princípio de incêndio. Então, se eu já estou visualizando, eu já sei onde tem um extintor. Por isso que é tão importante a gente saber onde tem um extintor, onde tem uma saída de emergência, que aquele vão ali, aquela escada tem uma porta corta-fogo, que a gente saiba identificar onde estão esses itens para fazer uso deles de imediato. Se eu sei onde tem um extintor e estou vendo que está pegando fogo aqui
no sofá, está em ignição, faça o uso rapidamente para não se alastrar, para que a gente consiga debelar aquele fogo mais rapidamente. Por isso que é importante os extintores. E por que não atuar como fiscalizadores também? A população em geral pode fazer isso, viu lá a validade do extintor, cobra do síndico, pede, olha, o extintor ali já venceu, já está na hora de fazer uma recarga. Isso também a gente já pode começar a atuar até como bombeiros também, durante a nossa atuação durante a sociedade. Tá bom, tenente, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que ficou bem claro, né, para todos que nos acompanham nesse momento, todo cuidado, né, toda atenção, tá chegando festa de fim de ano, então vamos ficar atentos para não passar por situações como essa. Eu volto com você. Parabéns, Michel Andrade, parabéns, ótimas dicas, importante a gente falar sobre isso, importante ela ter falado inclusive sobre essas questões das iluminações de Natal, ter muito cuidado mesmo, porque a gente se preocupa em deixar a árvore bonita, não é? Mas, pode emendar esse fio no outro, sabe aquele T, Benjamin, que fica colocando várias tomadas numa fonte só? Então, muito cuidado com isso para que a gente evite qualquer tipo de acidente. A gente não quer ficar noticiando aqui qualquer tipo de acidente ligado à energia elétrica, ou mau contato, ou um curto-circuito. É importante, dicas importantíssimas aqui no Povo na TV. Agora vem cá, gente, deixa eu chamar a atenção agora de quem passa ali em